Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre logaritmos. Pessoal, e não se esqueçam, antes da gente ir pro vídeo, de apertar aqui o botãozinho da inscrição no nosso canal, apertar o joinha, o sininho de notificações. Isso é muito importante para você não perder quando a gente colocar novos conteúdos aqui no canal. Vai chegar uma notificação para você e se você quiser assistir, você assiste e não vai acabar perdendo nada do que a gente colocar. Beleza, gente? Eu tava me esquecendo. Antes da gente ir pro vídeo, não esqueçam. Se vocês tiverem dúvidas, comentem. E agora, bora lá pro vídeo. Bom pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre logaritmos. Logaritmo é um assunto que normalmente o pessoal tem um pouco de receio, um pouco de medo, né? Porque é desconhecido, acaba estudando esse assunto um pouco mais, de uma forma um pouco mais tardia no ensino médio, né? No primeiro ano do ensino médio que a gente começa a estudar logaritmo. E isso causa um pouco de receio no pessoal. Para começar a falar de logaritmo, eu quero tratar com vocês que logaritmo é uma operação matemática. Logaritmo é a operação é uma operação matemática inversa da potenciação. Então a gente vai resolver o logaritmo pensando que ele é o inverso da potenciação. Ok? Inversa da potenciação. Só que a gente coloca uma observação. Inversa da potenciação em relação ao expoente. Agora, pessoal, por que a gente fala isso, né? Porque você já conhece uma operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Vocês aprendem que radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, quando a gente pega, por exemplo, a seguinte potenciação, né, vamos tratar de um exemplo aqui. Se você pega a potenciação 5 elevado ao quadrado igual a 25. Essa é uma potenciação, né, uma potenciação simples, bem comum. Como que a gente trata a operação inversa? Pensa no seguinte, ó, se você tiver como desconhecido, por exemplo, né, desconhecida a base dessa potenciação, a gente diria que você tem x, desconhecido, né, elevado ao quadrado é igual a 25. Aí a maneira de resolver quando você desconhece a base, então vamos colocar aqui, ó, exemplo, base, né? A gente resolve fazendo a operação inversa chamada raiz. E para quem não gosta muito de logaritmo, porque fala, professor, logaritmo é estranho porque tem essas letrinhas e tal, vocês vão ver que na verdade raiz, ela era um pouco mais complicada do que a forma que a gente vê hoje escrito, né? Raiz, antigamente, ela era escrita da seguinte maneira, ó. Radix quadratum, olha só, radix quadratum 25 equale radix quadrado 25 equale 5. Era assim que se escrevia. Aí com o passar do tempo foram reduzindo, aí ficou apenas radix 25 igual, veio um símbolo para esse equale que era o símbolo de igual, né? A palavra equale no latim quer dizer igual. Igual a 5. Aí reduziram mais ainda, ficou radix apenas. Aliás, radix não, rad 25 igual a 5. E aí uma última redução que aconteceu foi escrever apenas R 25 igual a 5. Aí você vai falar, e aí professor, onde que está a raiz aqui? A raiz está aqui, ó. Esse R, na verdade, é o R minúsculo. Esse símbolo da raiz é um R minúsculo. R25 é igual a 5. Raiz de 25 é igual a 5, considerando só o resultado positivo, né? Então era um conjunto de letras ali também. Agora, quando a gente faz o exemplo pensando no expoente,
que acontece? Nós temos agora como desconhecido o expoente. A gente vai pegar essa potência, né? Vamos colocar 5 ao quadrado igual a 25, igual a gente fez ali do lado. Só que agora o x é o desconhecido. E aí, existe uma maneira da gente representar isso. Só que não é esse caminho todo que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer o caminho da operação inversa para descobrir esse x usando o logaritmo. Então, como é que funciona? A gente escreve log de logaritmo. Log de quem? Log do 25. Log do 25 na base 5. Coloca essa base pequenininha aqui. Isso vai ser igual ao nosso x, né? Lembrando que todos os elementos estão aqui, a raiz também estava acontecendo isso, né? Quando você tem aqui, ó, raiz de 25, você está procurando justamente aquele x que estava lá, né? E aqui a raiz é raiz quadrada, tá vendo? Ó, raiz de índice 2. Então quem você está procurando? O 5. Então vai ficar raiz quadrada de 25 é igual a 5. Aqui o que acontece? Log de 25 na base 5 vai ser igual a quem? Vai ser igual ao nosso 2. Então log de 25 na base 5 é igual a 2. E aí, pessoal, vem um fenômeno importante que o pessoal costuma falar sobre logaritmo, que é essa inversão. Quando você tem um logaritmo, o funcionamento dele é como o funcionamento de uma potência, só que a potência está funcionando aqui assim, ó. Você tem 5 elevado ao quadrado, que é a resposta, é igual a 25, é o que a gente tinha aqui desde o começo. Então essas duas expressões, elas são uma inverso da outra, né? Então uma tem uma grande relação com a outra, ok? Eu vou apagar esses exemplos que eu fiz só para vocês terem essa ideia de que logaritmo é essa operação inversa, e agora eu vou colocar as definições aqui que a gente precisa saber. Agora a gente vai para a parte um pouco mais técnica, né? Aqui a gente viu de forma mais experimental e agora vamos ver de forma mais técnica. Bom, então vamos lá. A gente tem logaritmo, olha só, logaritmo de b na base a é igual a x. Essa expressão equivale, vamos lá, ela equivale, vamos colocar aqui o símbolo da equivalência, à expressão a elevado a x é igual a b. E se você observar com atenção o que eu fiz, eu não fiz nada mais do que aquele movimento, né? A basezinha do logaritmo, ele se chama base, né? Elevado ao logaritmo, que é a resposta, resulta no logaritmando. Vamos colocar os nomes aqui, nomenclatura é importante, né? Para a gente não se perder. Então essa é a nomenclatura que a gente tem. E dessa definição vão decorrer algumas... Primeiro tem a condição de existência, né? Existe uma condição para que exista o logaritmo. Vamos falar um pouquinho dessa condição de existência. Como condição de existência, o que a gente vai ter? Nós temos que, num logaritmo, né, numa operação de logaritmo, o nosso b, que é o logaritmando, o nosso b, ele precisa ser maior que zero. Por quê? Porque se ele for negativo, acontece que vai condicionar a nossa base ser negativa de alguma maneira e ainda o expoente ter alguns valores. Então a gente condiciona ele como maior que zero sempre. Ele tem que ser sempre positivo, não pode nem ser igual a zero, né? Sempre maior que zero. E no caso do A, que é a nossa base, aí tem duas condições para ela, tá, gente? Ela tem que ser também maior que zero, a base tem que ser maior que zero, não pode ser negativa, certo? E também pelo fato de fixar um logaritmo sempre no valor 1, esse A tem que ser diferente de 1. Porque pensa, se a nossa base for 1, 1 elevado a qualquer coisa, ele vai dar sempre 1, não importa o que for esse x. Então nunca saía desse ciclo de dar sempre 1 como resposta, né? Como esse A é a base da potência, não pode ser 1, porque senão a gente ficaria preso a esse ciclo infinito de valores de x que você coloca aqui, o resultado sempre dando 1, tá? Então a gente coloca essas três condições aqui, três condições de existência. E aí a gente vai para algumas decorrências da definição. Então vamos dar uma olhada em algumas decorrências da definição, pessoal. Nós temos algumas relações aqui, né? Primeira decorrência da definição. Nós temos que log de 1
numa base A, numa base qualquer, ele sempre vai dar 0. Por que que isso acontece? Vamos pensar? Porque se eu fizer A elevado a esse resultado aqui, para dar 1, esse resultado tem que ser 0 sempre, né? A elevado a 0 dá 1. A única maneira do resultado dar 1 é com o expoente 0. Como a gente não pode colocar na nossa base o número 1, né? Porque para dar 1 também teria a possibilidade de dar 1, mas na condição de existência a gente já proibiu isso. Então o A tem que ser elevado a 0. Então, em outras palavras, todo logaritmo de logaritmando 1, o resultado é 0. Tá? Segunda. Log de A na base A. Bom, se o logaritmando e a base forem iguais, o resultado vai ser 1. Por que que o resultado vai ser 1? Olha que interessante, né? Se eu fizer A elevado a alguma coisa, para que dê A, essa alguma coisa tem que ser 1, né? Então, ó, A elevado a 1 é igual ao próprio A. Certo? Então, sempre que esses dois carinhas forem iguais, a gente sabe que o resultado a gente vai ter como resultado desse logaritmo o número 1. Beleza, gente? Essas são as duas primeiras decorrências da definição que a gente vai tratar e depois a gente vai tratar outras na nossa próxima aula de logaritmos. E é isso aí, pessoal. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu quero pedir para vocês não esquecerem, se você ainda não fez isso, de se inscrever no nosso canal, dar o joinha, apertar o sininho de notificações e até o próximo vídeo, gente. Tchau!